Bom dia, Deus! Esse daqui são Morirão, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, Pai, por nos proteger de todo o mal dos falsos e dos mentirosos. Cuida de nós. Fecha teus olhos, vou orar por você, Pai amado, Pai querido, cuida de cada um, Pai. Cura a todos, liberta a todos. É o que te peço. Confie em Deus, só Ele pode nos ajudar. Nunca se esqueça, só Deus pode nos ajudar. Vamos continuar Marcos, capítulo 6, versículo 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Deu-lhes poder sem limites contra os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. Veja, infelizmente hoje em 2026, quase em sua totalidade, os pregadores não seguem mais a Jesus. Eles pregam poder, dinheiro, bens, mas Jesus não. Jesus é aquela coisa avulsa só para não perder a linha, e poder, dinheiro e bens. Volte para Cristo. Deus não quer poder, dinheiro e bens. Deus quer sua alma, Deus quer você, Deus quer a salvação. Faça o bem sem olhar a quem. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que não haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Faça isso, a gente ora por todos, mas de hora que Deus diz, não orem mais. Procurem pessoas que haja salvação, porque isso aí até eu mesmo abandonei. Então voltem para Cristo. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungia muitos enfermos com óleo, e os curavam. Olha aqui a presença de Jesus Cristo. Expulsava demônios, curava vários enfermos, porque essa é a fé de Jesus. A minha fé pode curar você. Quando eu recebo a cura em nome de Jesus, estou dizendo com fé. E você tem que acreditar. Aí Deus, o Espírito Santo, vai fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser curar, se Ele quiser aliviar a sua dor, Ele faz. Mas confie em Deus. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse: João, o que batizava, ressuscitou entre os mortos. E por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos, porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sendo que era homem justo e santo. Veja, justo e santo, mesmo assim estava preso. Muitas pessoas passam por isso hoje, por causa de falsas testemunhas, e muitos os apoiam. Saiam dos mentirosos, dos falsos. Deus está cobrando e mostrando a todo tempo. E guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires,
te darei até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E, enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à menina. E a menina a deu à sua mãe. Veja que só acontece as coisas quando Deus permite, na hora que Ele permite. É chegada a hora, hoje pode acontecer, porque hoje você estará comigo no paraíso. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E, como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem que comer. E ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para eles darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos, sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Vejam, ele repartiu 5 pães e 2 peixes. Ele não deu um pão e um peixe, ele deu um pedaço. Imagina essas pessoas olhando assim: só um pedaço desse? Isso aqui não serve para nada, não vai nem me alimentar. O que é que disse? Coma. É o que acontece hoje. Deus está lhe dando salvação, a cura, a libertação. Mas você duvida, você não quer. Deus nunca vai lhe dar nada inteiro. Ele sempre vai lhe dar um pouco. E esse pouco sobra. Dá e sobra. Então volte para Cristo, confie em Deus, que a cura virá. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram pães eram quase 5.000 homens. Certo? Então, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, e a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Veja, confie em Deus, só Ele pode. Recebam a cura em nome de Jesus, só confie. Mesmo que tudo pareça estar perdido, mesmo que não pareça ter solução, só confie. Peça a Deus e confie, igual você conversa com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu irmão, com seu melhor amigo. Confie em Deus, converse com Ele igualzinho, e Deus fará. Recebam todos o pão da vida, um excelente dia.